Paz para quem é de paz, alegria para quem é de alegria, amor para quem é de amor e sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar mais um episódio do podcast Eu Sou do Reino. E com alegria eu tenho hoje aqui do meu lado, junto comigo no estúdio, pessoas maravilhosas que vão falar das coisas de Deus com muita propriedade. Daqui a pouquinho você que nos acompanha vai ouvir, vai aprender e você curte e compartilhe, por favor, para que possamos alcançar famílias inteiras por toda parte. Tá certo? Eu cumprimento com muito carinho, abraço a você que nos acompanha de casa, a você que nos acompanha do seu trabalho, um abraço carinhoso para você e que essa bênção aqui, levada do trabalho maravilhoso do podcast, alcance você e todos aqueles que você, pela fé, os representa, tá certo? Obrigada pelo carinho. Vamos então embarcar nessa alegria de aprender muito com todos aqui no estúdio do nosso podcast. E eu tenho comigo hoje em caráter presencial, eu tenho Carlinhos Mendes, é um cantor do Reino dos Céus, que está conosco mais uma vez e sempre virá aqui convidado, eu acredito. Carlinhos, seja bem-vindo. Obrigado, Suzana. Olá. E obrigado por, mais uma vez, me convidar para participar desse podcast maravilhoso, né? Que eu sempre estou acompanhando. Já estive aqui, estou novamente. Muito obrigado. Muito bom estar aqui para falar coisa boa, né, de Carlinhos? Graças a Deus. Falar das coisas de Deus é maravilhoso, né? Essa troca de informação, de experiência do mundo espiritual é maravilhosa. Também eu tenho comigo a Aparecida Débora, bispa da Igreja Reino dos Céus. Um abraço com muito carinho mais uma vez. Seja bem-vinda no nosso podcast. É um prazer estar aqui novamente, Suzana. Muito obrigada. Gracinha, daqui a pouquinho nós vamos ouvir as experiências que você tem para trazer. Você como uma pastora de um povo, bispa, tem aí experiências maravilhosas. Daqui a pouquinho a gente vai compartilhar tudo isso aqui. E eu tenho caráter online, eu tenho comigo lá do estado do Espírito Santo, sede em Vitória, eu tenho comigo Gabriela Araújo, cantora, pastora e bispa da Igreja Reino dos Céus. Bem-vinda, bispa Gabriela. Muito obrigada, Suzana de Paiva. É com muita alegria e muita gratidão que desde já eu agradeço pela honra de mais uma vez poder participar desse podcast Eu Sou do Reino, esse podcast que é um sucesso. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui novamente. Gracinha, graças a Deus. E também eu tenho comigo, né, o meu videomake, claro, Ronan Marques Júnior. Um abraço com muito carinho. Nós vamos então aí abrindo o nosso podcast, já ouvindo as experiências, ouvindo aí os testemunhos, as participações de vocês, que é muito importante para todos quantos nos acompanham de casa. Carlinhos, você que esteve no evento, na abertura daquele projeto maravilhoso que é o Celebrar, você esteve. Fala um pouquinho para mim, para todos nós, como foi a sua experiência vivida naquele dia 1º de maio desse ano. Olha, Suzana, já no começo, né, na abertura, que eu tive a alegria de estar fazendo a abertura, cantando os louvores de abertura, então ali eu já senti que a atmosfera diferente, eu já vi que ia ser diferente, algo diferente, e foi o primeiro, né? Foi o primeiro, abertura, né, Carlinhos? Abertura. Então, eu já notei ali, já vi entre os jovens, as pessoas que estavam ali, os adolescentes, eu já pude sentir aquele clima diferente, sabe? Coisa boa, já pude sentir. Deus a gente sente, né? Isso, a gente já imagina, né? O que vai acontecer durante todo o evento. A abertura ali é a chave, né, Carlinhos?
E você teve a graça de fazer aquela abertura, né, que é a primeira edição do projeto, e você cantar e dançar e louvar a Deus com dança profética, com louvor e exaltação a Deus. Maravilhoso isso. Sim, maravilhoso. Então, a gente fazendo a abertura, eu já senti, né, as pessoas se abrindo realmente para receber o que ia acontecer ali, o novo que ia acontecer ali. Porque o Espírito Santo, ele se renova, né? Cada dia ele se renova em nós. Então, isso é novidade. Cada dia o Espírito Santo se transforma em novidade em nossas vidas. Então, isso eu vi ali, já no começo da abertura, quando a apóstola Daniela Carvalho pegou ali, que foi conduzindo, aí eu já vi uma diferença, assim, bem maior. Porque simplesmente só foi crescendo, né, Carlinhos? Só foi crescendo, despertando, é verdade. A atmosfera ali naquele lugar, mas foi maravilhoso. Quantos ali que eu conversei e falaram pra mim, e eu vi, né, que tiveram ali uma experiência que nunca teve antes, mas tiveram ali. Tiveram ali uma experiência que ficou marcado para eles. Tinha uma moça lá mesmo que não parava de rir. Ela não parava de rir o tempo todo. Nossa, aí é uma experiência que eu estava lá e eu não vi. Olha que coisa boa. Sim, fala aí sobre isso. Ela não parava de rir. Tanto que ela passou por uma entrevista, né? Pela pessoa lá que entrevistou ela, e eu notei, depois que terminou a entrevista, eu fui conversar com ela continuou rindo, né, ali a fisionomia dela de alegria, de rir mesmo, de riso. Então, que interessante. O Espírito Santo que fluiu nela ali, né, ele entrou e ficou nela. Muito bom. Que coisa boa, uma experiência nova para você também, né? Com certeza. Para ela e para você. Para mim. Para todos, porque para mim agora, né? Para todos que nos acompanham também, né? De saber que tudo isso é obra, é arte do Espírito Santo na pessoa que busca receber. E só quem busca no mundo espiritual vai entender, né? Mas é importante aprender. É muito importante isso, né? Graças a Deus. Bispa Aparecida Débora, pastora daquele povo maravilhoso lá do Santuário da Pampulha, né, em Belo Horizonte. Fala um pouquinho para mim como foi a sua experiência, aquela alegria toda que você também irradiava naquele dia lá, na primeira edição do Projeto Celebrar. Ah, Suzana, que dia memorável, né? Foi. Ai, meu Deus, que força, que alegria ver o mover do Espírito Santo na vida daqueles jovens. E eu fiquei assim tão feliz porque eu levei jovens que estão saindo da adolescência, outros estão entrando, e jovens que eu acompanho desde criança, porque tem 7 anos já que eu estou lá no Santuário da Pampulha. Que coisa linda. E quando eu entrei no Santuário da Pampulha, que eu cheguei lá em 2017, eles eram do grupo de crianças, né, JS Kids. E hoje estão na fase de adolescentes. Inclusive o filho do cantor Carlinhos Mendes, né? O Tiago. E ver esses jovens tendo experiência com o Espírito Santo, meu Deus do céu, foi maravilhoso demais. E o Espírito Santo, ele opera de multiformas. Ele tem várias maneiras de tratar, várias maneiras de se manifestar uma pessoa. E quando a apóstola Sol buscou, né, chamou e levou os jovens a chamar o Espírito Santo, vem Espírito, vem Espírito. Ah, meu Deus do céu, o Espírito Santo veio e tomou aquele lugar, e muitos falaram em línguas, ficaram maravilhados. Jovens que pela primeira vez foram batizados com o dom de línguas. E o pastor Josué foi um que ele recebeu o dom de línguas, e é algo que ele sonhava, que ele pedia, que ele buscava de Deus. Ô, Bispa Aparecida, quem nos acompanha pode estar perguntando o que é o dom de línguas. Tem uma maneira, uma expressão de mostrar, de falar o que é o dom de línguas? O dom de línguas é quando a pessoa, ela recebe o dom de falar línguas estranhas, novas línguas, né? O que aconteceu em Pentecostes, que fala lá em Atos 2, que no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio e várias pessoas falaram em novas línguas, outras línguas,
Foi o batismo com o Espírito Santo que foi profetizado lá por Joel, lá em Joel, né? Que os jovens iriam falar em novas línguas, sonharão, e toda a terra seria cheia do Espírito, né? E ali aconteceu. Então, o dom de línguas não são todos que têm. Não quer dizer que a pessoa não tenha o Espírito Santo. Tem pessoas que elas são cheias do Espírito Santo, mas não têm o dom de línguas. Não quer dizer que ela não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em todo aquele que busca por ele, todo aquele que crê. A pessoa que recebe o dom de língua, ela é muito edificada. É isso que eu ia perguntar agora para a senhora. A senhora já respondeu antes mesmo de eu fazer a pergunta, mas é importante que eu faça para que todos que nos acompanham aprendam. Isso. O dom de línguas, ele edifica quem fala. Quem fala. A pessoa, quando ela fala em línguas, ela é muito edificada. Ela se sente muito cheia. É uma comunhão, né, direta com o Espírito, né? Uma conversa dela, então, com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. E já tem pessoas que recebem o dom de interpretar línguas. Tem pessoas que entendem o que o outro está falando. São vários dons, né? Que interessante. Maravilhoso. Né? O dom do Espírito Santo é maravilhoso, Ele né? é maravilhoso. É lindo demais. Além da força, né? Da alegria, né? Que o Espírito Santo traz, né? Ainda traz o dom. E tiveram vários jovens, uns falaram em línguas, como o pastor Josué falou pela primeira vez, e ele ficou muito feliz. Pela primeira vez? Pela primeira vez. Ele ficou assim. Para quem não sabe, né? Para quem não está se lembrando, pastor Josué, que de vez em quando é convidado e sempre ele está com a gente quando convidado, a gracinha ele é filho da bispa Aparecida Débora, que está aqui. Então ele diz, primeira vez que Josué, né, o pastor Josué falou em línguas, olha que coisa maravilhosa, recebeu o dom, né? Mas ele ficou assim radiante, maravilhado. E eu estava domingo ouvindo os testemunhos deles, e aí o Tiago contando a experiência dele com o Espírito Santo. O Tiago, filho do Carlinhos. Tiago, filho do Carlinhos. E aí ele contando que ele começou a orar e de repente ele sentiu um vento que veio tão forte e ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado pela primeira vez. E ele falou que quando ele acordou daquele arrebatamento, ele se sentiu assim, totalmente renovado. Foi uma experiência linda que ele teve. Olha aí, fala sério, né? É muito, muito interessante isso. Como é importante a gente ver esses jovens recebendo essa unção, tendo essa experiência, que é uma renovação espiritual. Renovação. Isso reflete dentro de casa. Isso reflete dentro de casa, no relacionamento com os pais. Certamente. Na obediência, nos estudos. Exatamente. Vira outro adolescente, outro jovem. Como que tá o Tiago? Não tá, você sentiu diferença nele? Senti diferença muito grande, tá mais refletivo. Eu vi uma mudança nele após o Celebrai. Então é isso que a senhora está falando. É isso aí. Reflete dentro de casa, né? O Espírito Santo. Eles levam ensinamento no comportamento, sim, né? Na forma de tratar, na forma de comportar. Tudo. É incrível. Incrível. E outra coisa, o adolescente, né? O jovem, ele aprende com muita rapidez, né? Isso. Com muita rapidez. Ele pega o que é ensinado com muita rapidez. E isso é muito importante, né? É uma fase linda. Nós lá estivemos só na abertura, né? Do Celebrar. Só a primeira edição, com aqueles cantores maravilhosos do reino, como, por exemplo, Carlinhos Mendes, o Bispo Rodrigo Carvalho Maria e tantos outros, né? E isso. Também a Bispa Gabriela Araújo. Agora nós vamos falar com ela, como também muitos outros estiveram lá. Bispa Gabriela Araújo, cantora também de Manaim. Que coisa boa ter a senhora novamente com a gente. Fala um pouquinho da sua experiência. Como foi para a senhora a primeira edição do projeto Celebrar? Meu Deus, Suzana de Paiva, olha, tudo o que o Carlinhos Mendes já falou aí, a Bispa Aparecida Débora falou, eu tava aqui só concordando, porque tudo isso nós vivemos e eu resumo assim, em uma palavra,
impacto, porque todos que estavam ali foram impactados com o derramamento de poder, porque foi isso que aconteceu. Verdade. O Espírito Santo derramou muito poder, muita unção sobre todos que estavam ali. A bispa Aparecida Débora, ela citou, onde diz na palavra de Deus, né, em Atos capítulo 2, sobre o dia de Pentecostes. E foi exatamente isso que aconteceu ali, porque a palavra fala que todos que estavam reunidos ali naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. E ele, da sua multiforme operacional, operou em cada um ali de diferentes formas. Jovens que foram tomados em línguas, que nunca tinham falado em línguas, receberam ali o dom de orar em línguas, que traz muita edificação, muita comunhão, muita intimidade com o Espírito Santo. É um nível espiritual que eleva tudo. Subiram um nível. Então cada um que estava ali subiu de nível na espiritualidade. Outros que foi tão forte o poder que receberam que não aguentaram ficar em pé. Foram arrebatados. Outros que choraram, se derramaram ali diante do Espírito. Eu mesmo não me contive, eu me derramei em lágrimas ali também, porque é algo muito forte, é um trabalhar de dentro para fora. É envolvente, né? De dentro para fora. É tremendo demais. Outros que tiveram gargalhadas de risos incontroláveis. E ali a gente via que aqueles que estavam preparados para receber, e até mesmo que aqueles que estavam ali a trabalho. Por exemplo, o pessoal da mídia, a equipe da mídia que estava ali gravando, que estava ali trabalhando na gravação, capturando cada momento do que estava acontecendo, mas eles também estavam ali recebendo. O pessoal da segurança que estava ali fazendo a segurança do evento e que também ali estavam arrepiando, estavam sentindo ali um poder extraordinário que dominou aquele lugar. Foi impactante. Eu resumo nessa palavra. Foi muito sobrenatural, muito forte o derramar de poder do Espírito Santo sobre cada um que estava ali naquele evento, no primeiro encontro do Projeto Cerebrar. E foi tão forte, né, que quem não foi e depois viu os flashes, viu pelas redes sociais da Apóstola Sol, do Apóstolo, da Madrinha, as redes sociais tudo compartilhando em tempo real o que estava acontecendo. Quem não tinha ido falou, meu Deus, o que é que eu tô perdendo? Perdi. Né? E agora já estão perguntando. Perdi a primeira edição. Quando que é o próximo? Quando que é o próximo Celebrar? Porque eu preciso, eu vou estar lá. É forte demais. Então louvado seja Deus por esta revelação tremenda, pela vida do nosso apóstolo que recebeu essa revelação, pela vida da apóstola Sol, que foi um instrumento que Deus usou ali para ministrar, para trazer a mensagem, porque ela trouxe uma mensagem preparando cada um, né? Olha o segredo aí da mensagem. Ela preparou e dentro da mensagem ela foi explicando sobre o batismo com o Espírito Santo e quebrando ali tudo que pudesse vir a atrapalhar quem estava ali de receber. Tanto que ela preparou na mensagem e quando ela veio com a ministração, o Espírito Santo derramou poder. Verdade, foi maravilhoso mesmo. Aquela preparação da Apóstola Sol foi uma preparação maravilhosa, completa, para o Espírito Santo descer sobre todos que estavam ali, buscando e esperando mesmo que acontecesse todo aquele envolvimento maravilhoso do Espírito na vida de todos ali. Nossa, foi realmente lindo. E os frutos começaram a surgir, né, dentro do santuário. Jovens reflexão, renovados, isso aí. Vai refletir lá dentro, né? A reflexão que a pessoa faz depois de tudo aquilo acontecer, sim, vai entrando para dentro dela, ela vai se alimentando cada vez mais, né? E o comportamento dela vai mostrando, aquilo vai refletindo no ambiente que ela está. No sábado, no evangelismo, incrível. Aqueles jovens brilharam e saíram para o evangelismo numa alegria. Jovem que às vezes ia para evangelizar lento, no sábado estava no fogo puro, no domingo na igreja, aquela alegria, aquele entusiasmo, a força que eles receberam. Uma transformação, né? Oi? Houve uma transformação. Uma transformação mesmo, isso aí, é essa palavra. Realmente. Os jovens estão cheios. Jovens aqui que falaram isso, que voltaram de lá renovados. Renovados. E estão demonstrando isso em trabalho, na obra, produzindo frutos maravilhosos. E às vezes quem nos acompanha agora, de casa, pode estar às vezes fazendo a pergunta, né? Mas eu não faço parte. Você não faz ainda.
Porque se você não faz parte, você não faz ainda. Por quê? Porque se você amanhã, sexta-feira, chegar no santuário, você faz parte de tudo isso. Porque você vai ser alcançado por essa força espiritual. Você vai ser contagiado por essa unção do Espírito. É maravilhoso. Aí você busca para sua casa, para sua família, para o seu marido, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. É importante demais. É um contagiando o outro, né? Isso. É um pegando Isso na aí. mão do outro e falando, olha, aqui está a bênção de Deus, vamos aqui. É maravilhoso demais. Você faz parte disso sim. É por isso que você está acompanhando o podcast, porque Deus tem um propósito na sua vida de te abençoar muito mais do que você tem sido abençoado. Curta e compartilhe esse vídeo. Vamos alcançar famílias inteiras por toda parte. Lembrando que amanhã, sexta-feira, né, Bispa Aparecida Débora, né, Bispa Gabriela Araújo, amanhã, sexta-feira, tem corrente forte de batalha espiritual em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil. Na Pampulha. Amanhã, sexta-feira, 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite. Santuário da Pampulha, Avenida Dom Pedro I, 575, em frente ao estacionamento do antigo Via Brasil. E o telefone é o 319-7105-4550. Coisa boa, né? Graças a Deus tá aí, né? O direcionamento para quem nos acompanha amanhã chegar ao santuário e também buscar para sua vida e para aqueles que você representa. Bispa Gabriela Araújo amanhã, né? Está em Vitória do Espírito Santo, atendendo também todos os irmãos, todo o povo de Deus que vai buscar a bênção, que vai buscar um direcionamento, uma palavra, vai para ser atendido por causa de um problema, por causa de uma dificuldade que enfrenta, e aí entra em ação a mulher de Deus, né? Não só na sede, mas também em todas as igrejas que a senhora, como uma mulher de Deus, né, dirige no estado do Espírito Santo. Sim, verdade, Suzana de Paiva. A obra tem crescido muito e a cada sexta-feira, domingo também, terça-feira, todos os dias, né? Todos os dias, porque o santuário, ele é um pronto-socorro espiritual. Ele está aberto em todo o tempo, e em todo o tempo vai chegando gente desesperada, precisando de ajuda, porque sabe a força dessa obra, através dos testemunhos de fé. Porque cada pessoa que chega no santuário, que eu atendo, que obedece às minhas orientações, eu incluo na corrente forte de batalha espiritual, e cada pessoa que obedece tem um resultado, né? Os testemunhos falam isso. Então, eu sempre digo isso no santuário, que a corrente iniciada não pode ser quebrada. Porque se faz certo no mundo espiritual, dá certo. Corrente forte do Arcanjo Miguel, corrente de batalha espiritual. Então, no Santuário Sede de Vitória, você que acompanha agora esse podcast, você me encontra às 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite. O Santuário de Vitória fica localizado na Avenida Dário Lourenço de Souza, número 300, em frente ao Parque Tancredão. Sexta-feira e domingo, né? Sexta corrente, domingo Santa Ceia, maravilhoso demais, né? Então, aprendendo, a pessoa tem direcionamento, porque aqui ela está aprendendo. No podcast você está aprendendo como buscar para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, para a sua vida financeira, para a sua vida sentimental. É importante porque você aprende o caminho. E depois você se alimenta do que você recebe no santuário, na igreja. Quando você que nos acompanha é atendido pela Bispa Aparecida Débora, ou pela Bispa Gabriela Araújo, ou por qualquer um outro profeta, qualquer uma outra profetisa do Reino dos Céus, são pessoas que estão preparadas para te atender, para te orientar, para te conduzir na vida espiritual, para que você receba o que você precisa. Porque a gente, vocês principalmente no altar,
tem aí situações diversas, né, Bispa Aparecida? Situações diversas de pessoas que vão lá para buscar pelos filhos, buscar pelo marido, pela esposa, pela família, pela vida financeira, pessoas que nem dormem por causa das dívidas, né, dos problemas. Isso A senhora mesmo. tem experiências diversas, né? Sim, Suzana. E uma coisa assim que eu fiquei maravilhada é que acontece sempre. A gente sempre ouve, vê muitos pais irem buscar pelos filhos, mas eu fui surpreendida por uma filha que foi buscar pelo casamento dos pais. Uma jovem, uma adolescente de 15 anos, e essa adolescente, ela me ouviu no rádio. Ela que ouviu o programa de rádio e os pais estavam se separando. Casados há 27 anos. E ela tomou a decisão de ir para o santuário. Ela pediu a ajuda da avó. A avó foi acompanhando ela. E aquela adolescente, ela me procurou. Passou pelo atendimento, mas com uma cabeça de adulto. Uma moça, uma jovem adolescente, e ela falou assim: olha, profetisa, eu não aceito os meus pais se separarem. Eu não aceito, porque eu estou sentindo que não é normal o que está acontecendo com eles. Ouvindo a senhora pelo rádio, e tudo que a senhora foi falando está acontecendo com meus pais. É ataque espiritual. E eu quero fazer a corrente para que Deus venha restaurar o casamento deles. Olha que coisa linda, né? Eu fiquei maravilhada. E aquela jovem começou a corrente. Ela mora em um bairro um pouco distante do Santuário da Pampulha. E até tem outros santuários no bairro dela, mas ela falou: não, eu quero fazer aqui, no Santuário da Pampulha. E ela começou a corrente questão pelos de pais, fé, né? De fé. De fé. De fé, questão de fé. E ela começou a corrente, a avó foi com ela, está fazendo a corrente, e quando foi, há 2 semanas atrás, ela conseguiu levar a mãe. Graças a Deus, eles estão se entendendo, os pais já tomaram a decisão que não vão mais separar. Olha que coisa maravilhosa. Não vão mais separar. A mãe está indo junto com ela agora, fazendo também a corrente. E graças a Deus, mais uma família restaurada através da corrente forte de batalha espiritual, e começou através de uma jovem. Que coisa boa. A gente falando de jovem no início, né, do podcast. Então, mas tudo é igreja. Sim. Tudo é igreja. Envolve todos, né? Isso mesmo. Porque o celebrar é a igreja. Isso. É o povo buscando o Espírito Santo. É a igreja, né, Carlinhos? É verdade. Uai, é a igreja. O celebrar é um evento? É um evento onde se abriu um tempo de celebração com a juventude do reino. Isso né? Ou seja, mesmo. juventude sem idade. Isso. Que na verdade não tem, né? De quanto a quanto é jovem, não. Todos ali são jovens, Todos. cantando, louvando, agradecendo a Deus, buscando o Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo. Ali todo mundo é jovem. Isso mesmo. Todo mundo ali é jovem. É maravilhoso demais. E nós estamos aí num tempo, assim, de glorificar a Deus. Por quê? Vocês estão vendo que tudo está cooperando, né? Cooperando para tudo o que acontece. Tipo, a abertura do celebrar é uma busca do Espírito Santo, é uma conscientização da necessidade de se ter Deus junto da gente em Isso todo mesmo. tempo e lugar. Não, aqui eu estou protegido por Deus, né? É impressionante como você tem consciência daquilo, porque você Isso. buscou, porque você recebeu, porque você está cheio daquilo. A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Tá cheio. Então, se a isso gente aí. está cheio do Espírito Santo, você vai abrir a boca, você vai falar coisa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá domínio. E agora nós estamos aí num tempo em que o apóstolo Adelino de Carvalho, ele vai a Israel. E quando chega esse tempo,
o tempo de ir a Israel, de fazer um ato profético. A bispa Gabriela Araújo, a senhora bispa Aparecida Débora, mesmo Carlinhos tem experiência maravilhosa desse tempo, de como é buscar a Deus. Ele vai lá em Israel, faz uma viagem, ele e a apóstola, vai lá, viajam para Israel, para a Terra Santa, vai lá em Piairote. O que é Piairote? É um beco sem saída. Beco sem saída, onde vai ser feito o ato profético de mergulhar a veste com o nome daquela pessoa que tem fé e que sabe, que crê que o nome dela indo mergulhar lá naquelas águas, ela está junto, né? É ela mergulhando, é ela ali buscando, é ela ali recebendo, né? É incrível, é impressionante isso. É um ato profético muito forte. Muito forte, né? Fala um pouquinho, bispa Aparecida, sobre esse ato profético e sobre o nome na veste. Esse ato profético, ele já foi feito outras vezes. E quando o apóstolo vai lá em Piairote, Piairote significa beco sem saída. É o lugar onde Deus abriu o mar vermelho e o povo passou. Por que chama beco sem saída? Aquele povo, quando eles chegaram ali, diante do mar vermelho em Piairote, à frente tinha água, tinha um mar. Atrás estavam vindo os soldados de Faraó com seu exército. Então aquele povo, ele se sentiu em um beco sem saída. E Deus abriu o mar e fez aquele povo passar. Aquele povo só passou porque Deus agiu, né? Deus agiu a favor daquele povo. E aí a pessoa, ela participa desse ato profético, colocando o nome dela na veste do apóstolo. O nome é a própria pessoa. E o apóstolo vai e mergulha aquela veste nas águas, ali exatamente onde o mar se abriu, a veste é mergulhada com o nome daquela pessoa. Aí, e muito Deus forte. abre os caminhos. É nesse momento aí, nesse momento que o caminho é aberto, né? Isso. É nesse momento. E o milagre quando acontece. O nome desce ali naquelas águas. Isso aí. E nós temos testemunhos assim fortíssimos. Como eu ouvi o testemunho da irmã lá do Santuário da Pampulha, que ela estava desempregada, não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum, formada em psicologia e estudada com o diploma dela, não conseguia trabalho naquela área. E aquela irmã colocou o nome na veste apostólica, aquela veste foi mergulhada lá no mar, lá em Piairote, e os caminhos se abriram para ela. Hoje ela tem o próprio consultório dela. O próprio consultório dela prosperou, está feliz, vitoriosa. Os caminhos se abriram. O caminho era fechado, abriu, né? Abriu o caminho para ela. É muito fechado. forte esse ato profético. Muito forte. Bispa Gabriela Araújo, fala um pouquinho sobre o ato profético de mergulhar a veste apostólica lá em Piairote. Olha, Suzana de Paiva, o ato profético que é realizado em Piairote é extremamente poderoso. Muita gente fala, né? A obra Reino dos Céus é muito forte. Mas por quê? Porque não é uma religião, é uma revelação. Nós não só pregamos o que está na palavra de Deus, mas de fato nós vivemos o que está escrito aqui. A Bíblia, ela é um livro de receitas espirituais. E ela não pode ser levada ao pé da letra, porque a própria palavra fala que a letra mata e é o Espírito quem vivifica. Então, essa obra é muito forte porque nós temos os nossos apóstolos que nos conduzem dentro dessa revelação poderosa, o apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol Daniela Carvalho, que se preparam agora, a comitiva apostólica, para irem até Piairote. Quando a gente pega dentro da palavra de Deus, para a gente entender o que é Piairote, o que aconteceu em Piairote, que foi aonde Deus abriu o Mar Vermelho, aonde não tinha caminhos,
O povo estava encurralado, porque Piairote quer dizer beco sem saída. E o próprio Deus conduziu aquele povo para aquele lugar para que o poder dele fosse manifestado de maneira grandiosa. Então a gente entende aí, quando Deus está agindo, não há quem possa impedir. E é preciso confiar. A senhora disse aí, usar a fé sem duvidar, porque aquele que duvida não recebe de Deus, né? A dúvida é o oposto da fé. E aquele que crê, aquele que acredita no milagre de Deus, ele sacrifica. É outra força diferente, né, da religião. Nós cremos no sacrifício. E amanhã... Nós vivemos. E amanhã, bispa, é um dia forte, sexta-feira, em que muitas pessoas vão ao santuário, não só os que vão pela primeira vez, mas também aqueles que já estão no santuário, mas já estão tomando consciência da importância de colocar o nome na veste, né? E aí vai a palavra do profeta, da profetisa, como é a senhora e a profetisa Aparecida Débora e muitas outras no reino, que vão orientar, né? Vão fazer com que essas pessoas sejam conduzidas lá em Piairote pelas mãos dos apóstolos. Sim, com certeza. Eu tenho aqui dois casos que eu quero deixar registrado aqui nesse podcast que são muito fortes. Um é de uma irmã que já fez esse ato profético, uma outra vez que o apóstolo esteve em Israel, ela fez pelo irmão dela, porque o irmão dela estava desenganado. Ele foi diagnosticado com um câncer no intestino. E tudo que ele se alimentava não fazia bem para ele. Ele vomitava, ele não conseguia se alimentar bem. E com isso ele foi definhando. O homem chegou a pesar 40 quilos. Pensa, um homem adulto, 40 quilos ele pesava. Ele ficou pele e osso, ele secou e estava desenganado, ia morrer. E essa irmã, quando ouviu a apóstola Sol, o apóstolo anunciando que iriam para Israel, ela falou, agora é minha vez, eu vou fazer o trabalho por mim. Porque numa outra vez que eu fiz, o meu irmão foi curado, porque é um homem que estava desenganado da morte, quando o nome dele foi mergulhado na veste apostólica em Piairote, aquele espírito das trevas que tinha sido mandado para ele, para matar ele, é que foi morto lá no Mar Vermelho, porque foi isso que aconteceu com os inimigos do povo de Deus. Deus abriu o mar, o povo de Deus passou, e quando o inimigo achou que podia passar por aquele caminho também, Deus deu ordem para profeta estender as mãos e o arcanjo Miguel foi lá e fechou o mar. Todo o exército do inimigo foi afogado, morto no mar. Assim aconteceu com aquele espírito das trevas que iria matar esse nosso irmão. Mas através da fé da irmã dele, que sacrificou para ter o nome do irmão dela na veste apostólica, ele recebeu o milagre de Deus. Então agora ela vai fazer o trabalho por ela. E o outro caso de um irmão também, que eu incluí ele na sexta-feira. Amanhã é sexta-feira, é dia da corrente forte do Arcanjo Miguel no santuário. E sexta-feira passada, eu atendi um irmão que passou no altar e ele pegou o envelope pela fé. E ele falou, olha bispo, eu estou pegando esse voto pela fé, porque eu preciso que Deus abra os meus caminhos. Eu preciso mesmo que Deus destrua meus inimigos. E ele não tinha de onde tirar a oferta de sacrifício dele, porque sacrifício é isso. Sacrifício não é você ter condições, sacrifício é você exercer o poder da sua fé para que Deus venha dar a provisão e então a pessoa colocar no altar o voto que ela estabeleceu diante de Deus, porque é Deus que abre portas, é Deus que abre caminhos. Quando esse irmão fez o voto pela fé, Suzana, no outro dia o telefone dele tocou e o patrão que tinha dispensado ele, porque ele tinha feito um voto a Deus de evangelizar no sábado anterior, o patrão ficou com muita raiva porque ele não tinha ido trabalhar, porque ele tinha feito um voto a Deus e ele falou com o patrão, eu vou cumprir o meu voto, eu vou evangelizar. E Deus se agradou disso. Aparentemente, no instante, parecia que tudo estava perdido, né? Olha aí, Piairote, beco sem saída, ficou sem o trabalho. Como que ele ia sustentar a família dele? Como que ele ia ganhar aquela renda? Mas ele cumpriu o compromisso do evangelismo dele com Deus. E quando foi na sexta-feira, ele pegou o envelope pela fé. O patrão chamou ele de volta, devolveu a ele o serviço que ele tinha tirado e falou, mais ainda eu tenho para você poder fazer. Olha só que testemunho forte, esse irmão contou aqui para a igreja e foi tremendo esse impacto do que Deus fez através dele fazer o voto para mandar o nome na veste apostólica através do apóstolo, da apóstola para Piairote. Observe como é importante, né?
Observe como é importante. A bispa Aparecida Débora falou de Piairote, da importância, né, da abertura de caminhos, né, deu aí testemunhos, experiências. Aí vem a bispa de Vitória, Gabriela Araújo, também conta uma experiência, um testemunho. Isso acende na gente a fé. Você que nos acompanha, né, sabe do quanto é importante ter a sua vida transformada. E tudo isso faz com que você seja alimentado espiritualmente. Agora nós vamos ouvir um pouquinho, depois de ouvir essas mulheres de Deus, né, que é a bispa Aparecida Débora e a bispa Gabriela Araújo, um pouquinho das experiências do Carlinhos Mendes, que é um cantor do reino, um cantor de Manaim, mas também tem experiência maravilhosa com Deus no altar, né, Carlinhos? Sim, é verdade. E eu tenho observado, né, que a gente observa as coisas que acontecem. Quando é atos de fé, igual mandar o nome lá para Piairote, né, então a gente observa. Eu tenho observado os irmãos, a euforia do povo, dos irmãos, sabe, a fé, porque eu fiz o ano passado, deu certo, então eu vou fazer de novo porque vai dar certo de novo. Então a pessoa já faz acreditando que já vai receber. Já tem uma experiência, né, Carlinhos? Já tem uma experiência, não é uma coisa assim que, eu vou fazer, se der bem, se não der, não. Não, é crendo. Crendo sem duvidar. Sem duvidar. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida, não faz parte, né? Não faz parte. Então estou observando isso, Suzana, a fé dos irmãos em cima desse ato profético, né, que é levar o nome até Piairote e mergulhar lá nas águas. Então a pessoa não vai fisicamente, mas ela vai espiritualmente, que a força é a mesma, né? Isso. E também, mesma forma que eu observo que os irmãos estão eufóricos para esse acontecimento, também a gente observa pessoas que têm o caminho fechado. Tem pessoas que realmente estão com o caminho travado, caminhos fechados. É a oportunidade dele, é a chance dele agora. Porque não é todo mês que tem esse trabalho, é agora, específico. Tem um louvor meu que quando eu canto ele, nessa época eu gosto muito de cantar ele, caminhos fechados, não presta não, caminhos fechados, é coisa do cão, caminhos fechados, foi que aconteceu, em Piairote foi cercado o povo de Deus, mas Moisés levantou o seu cajado e veio do céu o anjo de fogo, mas Moisés levantou o seu cajado e veio do céu arcanjo Miguel. Deus vai abrir os caminhos para você passar, para você vencer. Arcanjo Miguel na sua frente vai trabalhar. Fala dos caminhos fechados. Fala do Piairote, foi cercado o povo de Deus. Que lindo. Mas é muito forte esse momento, né? Então eu lembrei desse louvor que eu sempre gosto de cantar ele. Louvor de ataque. Verdade, Carlinhos. Que Isso, coisa muito linda. forte. Como é gostoso, né? Maravilhoso. Então, tudo isso faz parte da consciência do mundo espiritual. Como é importante você viver a sua fé sem duvidar. Isso né? mesmo. O Arcanjo Miguel. Quem é o Arcanjo Miguel? O Arcanjo Miguel é um anjo, né? Que age, né? Ele age na vida da pessoa com autoridade e autorização de Deus, né? Isso então mesmo. protege, dá livramento, porque Deus o envia. É diferente do Espírito Santo, Sim. né? Porque o Espírito Santo a gente tem ele com a gente, na gente, né? Sim. Quando Jesus disse, eu vou, mas eu enviarei para vós o meu Espírito. Esse é o Espírito Santo, né? Mas o Arcanjo Miguel é um anjo que vai à nossa frente porque Deus envia, porque assim você crê. Isso. E Eu lá em creio. Apocalipse Eu 12, creio. Eu creio Apocalipse 12, a partir do versículo 7, fala sobre a ação do Arcanjo Miguel. Foi o Arcanjo Miguel que colocou Satanás para fora do céu, quando ele se rebeliou contra Deus, né? Lúcifer se rebeliou contra Deus e Deus levantou Miguel para colocar ele para fora.
dos céus. Então, Miguel, ele é o anjo que foi criado por Deus para batalhar. Ele é um anjo de batalha. Então, ele entra nas batalhas desfazendo o mal. Ele foi criado para isso. É muito forte. Né? É importante, por isso que a né? corrente de sexta-feira... A Bispa Gabriela falando. A corrente também de sexta-feira é chamada também corrente forte de batalha do Arcanjo Miguel, por causa disso. Que é ataque, para desfazer o mal. E é ele também, o Arcanjo Miguel, que abre caminhos. Foi o Arcanjo Miguel que Deus mandou ir à frente do povo de Israel quando o Mar Vermelho se abriu. Quando o profeta estendeu o cajado ali por ordem de Deus, Deus mandou o Arcanjo Miguel para abrir o mar. E foi ele também que fechou o mar. Então ele é um anjo de ataque, um anjo de guerra. Na verdade ele é o arcanjo, né? Ele é o príncipe do exército de Deus. É ele quem ordena todas as miríades de anjos de guerra. É o anjo também da justiça de Deus. E também aquele que abre caminhos. Nós estamos aí nessa preparação, né, para abertura de caminhos, e aí a gente não pode deixar de falar, é ele quem vai à frente para abrir caminhos. É verdade. É o Arcanjo Miguel. É verdade. Isso mesmo. A senhora deixou um texto, Bispa? Apocalipse 12, né? Apocalipse 12. Apocalipse 12, a partir do versículo 7, que fala que houve batalha nos céus. E Miguel batalhou com seus anjos e botou Satanás para fora do céu. E ele foi jogado na terra. Ele quem? Satanás. E aí o texto fala, ai de vós que habitais na terra. O que é ai? Ai é sofrimento. A pessoa está sentindo uma dor, ela fala, ai, cortou um dedo, ai, meu dedo, ai. Então ai quer dizer dor, sofrimento. É o que está acontecendo na terra. Tanta gente sofrendo, tanta gente escrava do vício, da dor, doenças terríveis. Então, precisa colocar o nome na veste. Essa veste vai ser mergulhada no Mar Vermelho, lá em Pierote, e o milagre vai acontecer. O Espírito de Deus vai operar. E a ação do Arcanjo Miguel de abrir os caminhos vai acontecer na sua vida. E amanhã, sexta-feira, eu, profetisa Aparecida Débora Santos, eu estarei amanhã no grande santuário da Pampulha. Me procure. Amanhã, 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite. Você está com caminhos fechados. Não é Deus que está fechando o seu caminho, não. Mas ele vai enviar Miguel e vai abrir o seu caminho e a sua vida vai mudar. Maravilha, maravilha, né, Carlinhos? Maravilha. É isso mesmo. Essa batalha que houve no céu, que a senhora acabou de citar, registrado na palavra de Deus no livro de Apocalipse, essa batalha espiritual hoje acontece dentro dos lares, acontece isso nas mesmo. famílias. Acontece lá com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os filhos, com o povo dentro de casa. Às vezes tem casa que só é uma casa, não é um lar, né, Carlinhos? Não é um lar, é uma casa de família. Mora ali uma família, o pai, a mãe e os filhos. Mas o lar é quando a pessoa vive bem, tem alegria de conversar, de conviver. É maravilhoso de compartilhar as coisas boas que ela conquista, que ela realiza uns com os outros. Então, essa batalha é quando há doença, quando há enfermidade, quando há vício, quando há briga, quando há desentendimento, mas divisão dentro de casa, um contra o outro. Né? Isso é o que a gente vê contra tanto. o outro. Essa batalha que houve no céu, ela hoje acontece dentro de muitas casas, dentro de muitos lares, muitas famílias, né? Destruindo pessoas, famílias inteiras, porque não tem direcionamento. E às vezes a pessoa quer se livrar daquela situação, mas não sabe como. É por isso que é bom, quando chega no santuário, eu sempre digo no podcast, procure um profeta de Deus, procure a profetisa, converse depois da celebração, converse, busque para a sua vida, busque um direcionamento pessoal para você, né? Aquele direcionamento próprio, peculiar,
para você, para o seu problema ser resolvido. Isso é muito importante. Conversar com o profeta, conversar com a profetisa é importante. Gabriela Araújo, a senhora abriu a Bíblia e ia citar e eu acho que eu cortei a senhora, né? Ninguém merece. Não, o que a senhora está falando aí é muito importante, Suzana de Paiva, porque a batalha, ela é espiritual. A própria palavra de Deus fala que não é contra a carne nem o sangue que nós temos que lutar, e sim contra os principados, as potestades deste século tenebroso, né? Deste mundo tenebroso. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 20, também fala da força do arcanjo Miguel, inclusive em Piairote. Porque Deus fala: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Miguel é aquele que é como Deus, porque Deus delegou a ele este poder, essa autoridade, para destruir inimigos. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Então, olha a força do arcanjo Miguel, para destruir nossos inimigos. A apóstola Sola tem uma das máximas dela que é tremendo, que diz: quem teme a Deus não teme mais nada. Então Deus dá ordem aos anjos, ao arcanjo Miguel, para nos guardar, para abrir nossos caminhos, porque toda dor e sofrimento não provém de Deus. Como a senhora estava falando, a bispa Aparecida Débora falando aí também, Carlinhos Mendes, nós recebemos no santuário pessoas sofrendo. E de onde vem esse sofrimento? De onde? De onde que vem o vício? De onde que vem a doença? De onde que vem a miséria? De onde que vem tanta inveja, tanto feitiço, tanta maldade? De Deus é que não é. Isso é coisa do inimigo. E por isso o arcanjo Miguel luta em favor dos filhos de Deus, inclusive agora em Piairote, que é o ato profético que o apóstolo vai fazer em Israel junto com o apóstolo Assol. Então é muito importante cada pessoa que está assistindo agora esse podcast entender isso. Esse problema que você está vivendo aí, ó, essa doença, esse vício, essa miséria, caminhos fechados, tudo aquilo que está te causando dor e sofrimento, ou até mesmo na vida de alguém que você ama, isso não é da vontade de Deus. E você não pode aceitar, não. Por isso que você está assistindo esse podcast agora, para que você tome uma posição no campo espiritual, para que você busque por essa força e esteja amanhã dentro de um dos nossos santuários, porque esse podcast chega agora por toda a parte do Brasil e do mundo, pessoas que acompanham agora pelas redes sociais, pela internet. Então, você precisa amanhã, sexta-feira, estar dentro do esconderijo do Altíssimo, dentro do santuário, iniciando a corrente forte do arcanjo Miguel, pegando o seu envelope do propósito para colocar o seu nome na veste apostólica e dar um fim, dar um basta nesse sofrimento, nessa bagagem que o inimigo jogou aí, ó, para causar sofrimento e destruição na sua vida. Então, é essa força que eu te passo nessa hora aqui, ó, para que você tome uma postura no mundo espiritual e convoque os anjos de Deus para guerrear em seu favor. E isso só é possível dentro da corrente forte, onde você tem a cobertura espiritual, a orientação do profeta, da profetisa de Deus. E eu tô aqui, ó, no Santuário Sede de Vitória, para atender você e preparar você para não ficar de fora desse trabalho poderoso, que, como Carlinhos Mendes disse aqui, ó, não é sempre. É de tempos em tempos, é quando o Espírito de Deus revela, e o Espírito de Deus está revelando você agora, que está precisando de ajuda, que está sofrendo sofrimento de ordem espiritual, sofrimento mandado pelos seus inimigos. O arcanjo Miguel vai dar um basta nisso, através de você também exercer a sua fé e colocar seu sacrifício no altar de Deus. Essa maravilhoso, maravilhoso. É o ato profético da abertura de caminhos em Piairote, né? Realizado pelo apóstolo Adelino de Carvalho, com ele a apóstola Sol Daniela Carvalho, nesse mês de maio, mês forte, né? Mês forte, mês da mão de Deus. É maravilhoso demais, que Deus venha
trazer, né, a cada um que nos acompanha a oportunidade de nessa sexta-feira estar no santuário, domingo, buscando para a vida dele, dela, né, para sua vida, para sua família, através de você, através da sua fé, o direcionamento. Carlinhos Mendes, foi maravilhoso te receber aqui. Nós estamos encerrando o nosso podcast com muita alegria. Quero agradecer a você pela presença. Quando te fiz o convite, se disponibilizou com maior boa vontade. Suzana, eu vou participar do podcast pela segunda vez com muita alegria. Que bom ter você aqui. Obrigado, Suzana, obrigado a todos que estão aqui com a gente, nos ouvindo, né? É sempre muito gratificante falar da obra de Deus, das coisas de Deus, o que Deus tem feito no meio do nosso povo e que Ele vai fazer ainda no meio do nosso povo. É gratificante estar aqui com você nesse podcast. Coisa boa, Carlinhos. Coisa boa. Obrigada mesmo pela sua presença. Pelo louvor que você cantou, você viu, Aparecida? Pegou a gente de surpresa e cantou louvor. E cantou maravilhosamente. É verdade, Ao coisa vivo. linda. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Isso aí. Gracinha, graças a Deus por isso. Bispa Aparecida Débora, um abraço com muito carinho, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua palavra, pelos ensinamentos, pelos testemunhos, experiência que você tem, tudo isso é muito importante, e pela força espiritual que você tem, né? Graças a Deus por isso. Eu que agradeço, Suzana, é um prazer estar aqui e sempre participar com você desse podcast que é esperado por todo mundo, quinta-feira. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira, todo mundo ligado. Um abraço, obrigada pelo carinho. E também quero agradecer a presença, a participação em caráter online da Bispa Gabriela Araújo. Muito obrigada, Bispa, pela palavra, pela participação, pela contribuição que muito ajuda no podcast quando você participa também dessa palavra ungida. Muito obrigada. Eu que agradeço, Suzana, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade me concedida de poder estar aqui nesse podcast, porque eu sou do reino e esse podcast é um sucesso. Deus te abençoe. Obrigada mesmo, Bispa. Eu sou do reino, nós somos, né? Nós do somos. reino, né? Nós somos do reino. Nós somos, isso aí. Nós somos. Obrigada pelo carinho. A todos que nos acompanham, um abraço. Obrigada aí você que está em casa com a sua família, que curtiu o vídeo, compartilhou e se ainda não fez, faça, por favor. Curta e compartilhe. E outra coisa importante é deixar os recadinhos lá pra gente, tá bom? Qual a parte que mais chamou a sua atenção? Em que momento você foi alcançar de maneira especial no podcast? Tudo isso é importante demais. Obrigada pelo carinho e que você seja sempre alcançado pelo nosso Deus. E também ao Ronan Marques Júnior, que é o meu videomaker. Um abraço, obrigada aí pelo carinho e parabéns pelo trabalho. E assim nós encerramos mais uma edição do podcast Eu Sou do Reino.